Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais uma questão aqui envolvendo ligações químicas, gente, um tema muito recorrente. O índice de questões cobrando as propriedades físicas das substâncias e relacionando isso com as ligações químicas é muito alto, tá? Porque realmente é um tema muito importante, tem muitas aplicações, então é um exercício que vale a pena dar atenção, vale a pena sempre estar revisitando quais são as propriedades das substâncias que estão diretamente relacionadas ao tipo de ligação que os átomos realizam, tá? Nós vamos passar aqui por esse exercício e vamos comentar um pouco mais sobre essas propriedades e revisitá-las, né? Então vamos aqui, ó, analisa as propriedades físicas da tabela abaixo. Então, ele mostra quatro compostos e apresenta aqui ponto de fusão, ponto de ebulição, condutibilidade elétrica e condutibilidade elétrica a 1000 graus, a 25 e a 1000. E nós sabemos que os compostos eles possuem propriedades distintas quando nós observamos o tipo de ligação que os átomos realizam. As ligações iônicas, por exemplo, que normalmente envolvem um metal e uma metal, eles apresentam, na sua, né, grande maioria, o estado físico sólido, quando ocorrem essas ligações, né, nas condições ambientes, possuem normalmente ponto de fusão e ponto de ebulição, né, altíssimos, não são bons condutores de eletricidade na forma sólida, mas podem conduzir eletricidade quando diluídos, né? Em água, por exemplo, eles sofrem a dissociação, ou seja, dissociados. Dissociar significa separar os íons envolvidos nas ligações iônicas, e a presença desses íons em uma solução permite a condução elétrica, né? A condutibilidade elétrica. E se eu fizer também o aquecimento desse composto iônico de modo que ele passe para a fase líquida, eles também podem provocar ou conduzir eletricidade, tá? Os metais, eles também possuem ponto de fusão e de ebulição elevados, né? São as ligações metálicas, são excelentes condutores de eletricidade de calor no seu estado mais comum, que é o sólido. Eles são excelentes por conta da presença de elétrons livres, né, nas ligações metálicas. A gente inclusive dá um nome para isso. Os elétrons eles ficam ali soltos, livres, formando uma espécie de nuvem eletrônica, e é isso que dá aos metais, né, às ligações metálicas, essa característica que é muito marcante de conduzir eletricidade. São ótimos, o cobre, por exemplo, e conduzem calor também. As panelas é um bom exemplo disso, tá? As ligações covalentes, né, as ligações ali moleculares, elas variam muito nas suas propriedades. Algumas são, né, podem estar nos vários estados físicos, podem ser sólidos, líquidos, gasosos, pode ter ponto de fusão e ebulição altos ou baixos. Então, são compostos que têm uma variabilidade muito grande de propriedades físicas, tá ok? Mas assim, com base na tabela aqui, a gente consegue organizar nosso pensamento e com certeza a gente vai perceber quais são as ligações químicas relacionadas aqui aos compostos A, B e C. Então vamos lá. Composto A. Vamos começar aqui, ó. Composto A, ele pode ser iônico? Bom, pode. Por quê? Porque ele tem aqui um ponto de fusão elevado, um ponto de ebulição também elevado, ele não conduz eletricidade, né, no seu estado sólido, porque a 25 graus, evidentemente que ele está no estado sólido, a temperatura de fusão dele é 800 graus, né? E quando ele é aquecido, ou seja, a 1000 graus, veja que ele nessa temperatura de 1000 graus, ele já está na fase líquida, ele já passou do sólido para o líquido. Então, na fase líquida, conduz eletricidade. Então, é uma propriedade dos compostos iônicos ter ponto de fusão e de ebulição elevados, ser isolante, né? Ou seja, não conduzir, serem condutores, mas eles são é, péssimos condutores elétricos quando estão na fase sólida, mas se eu fizer o aquecimento e transformá-los para a fase líquida, eles vão conduzir eletricidade. Então, pode ser sim um composto iônico, tudo bem? Ó, metal, bom, aqui a gente já tem um problema, que as ligações metálicas em geral, elas são, né, elas possuem ponto de fusão e de ebulição elevados, com exceção do mercúrio que eu citei, e eles evidentemente não são isolantes, tá? Então, o composto B não pode ser metal, a letra A não é nossa alternativa. Letra B, metal, pelas razões que eu expliquei no item A, não pode ser. Composto iônico é uma substância molecular, pode ser. As substâncias moleculares, né, como eu disse, têm uma variação muito grande de ponto de fusão e de ebulição.
com relação à condutibilidade elétrica também, né? Alguns são, outros não são. Sobre a solubilidade dos compostos moleculares, está muito relacionado à polaridade das moléculas. Então, o B pode ser sim um composto molecular. Pode sim, pode sim. Então, a letra C, indo bem. Metal. Vamos ver se o composto C forma uma ligação metálica. Bom, ponto de fusão alto, ponto de ebulição alto, condutor e condutor. Também pode sim, tanto na fase, né, na fase sólida como na fase líquida, se bem que aqui o ponto de fusão, né, dessa substância é maior do que o que ele forneceu aqui para a gente, então ele continua aqui no estado sólido. Daí, continua conduzindo eletricidade. Então, a letra C. E a última, ele fala aqui em ligação metálica, vamos ver, isolante não. As ligações metálicas não são isolantes, elas, por natureza, são boas. Essas ligações produzem substâncias com um bom poder de condutibilidade elétrica. Letra D, substância molecular já não pode ser. Nós vimos que há uma variação muito grande, né? Composto iônico aqui para a letra B também não dá certo, porque o composto iônico tem um ponto de fusão e de ebulição elevados. Restando aqui para a gente a letra E, que certamente será a nossa resposta, composto iônico, substância molecular, ok, metal, e um composto iônico seria aqui a letra D, também está de acordo, é um isolante, veja, e aquecido a 1000 graus para essa substância que tem um ponto de fusão maior do que o que ele forneceu, ela continua no estado sólido, evidentemente também será uma substância que não vai conduzir bem a eletricidade, tá? Portanto, é um isolante. Resposta ao nosso quesito, letra E. Pessoal, muita atenção nesse tipo de questão, cobra bastante, tá bom?